Uma certa vez, um doutor chamado Pierce foi hóspede de George Miller, um missionário, no seu orfanato. E uma noite, depois que todos se deitaram, George Miller o chamou para orar, dizendo que não havia coisa nenhuma para comer, a 2.000 pessoas. O doutor Pearson quis lembrar-lhe que o comércio já estava fechado. Mas George Miller também sabia disso, era tarde da noite. E depois da oração se deitaram, dormiram e ao amanhecer a alimentação já estava suprida em abundância para 2.000 crianças. Nem o Dr. Pearson, nem George Miller chegaram a saber como a alimentação foi suprida. A história foi contada naquela manhã ao senhor Simon Short, sob a promessa de guardá-la em segredo até o dia da morte do benfeitor. O Senhor despertou essa pessoa do sono à noite e mandou que levasse alimentos suficientes para suprir o orfanato durante um mês inteiro. E isso sem saber coisa alguma da oração de George Miller e do Dr. Pearson. Com a idade de 69 anos, George Miller iniciou suas viagens, nas quais pregou centenas de vezes. 42 nações, 3 milhões de pessoas. Ele dizia: creio que não fui dirigido a nenhum lugar que não houvesse prova evidente de que o Senhor me mandou para lá. Ele não fez essas viagens com o plano de solicitar dinheiro para a junta de missões do orfanato, não. Não recebeu o suficiente nem para a despesa de 12 horas da junta. Segundo as suas palavras, o alvo era que ele pudesse, por meio da sua experiência, do seu conhecimento das coisas divinas, comunicar uma bênção aos crentes. Que ele pudesse pregar o evangelho àqueles que não conheciam ao Senhor. Mas ele disse: eu tenho um problema espiritual. Quer dizer, eu sinto constantemente a minha necessidade. Nada posso fazer sozinho sem cair nas garras de Satanás. O orgulho, a incredulidade, os outros pecados levariam ele à ruína, ele disse. Ele dizia: sozinho eu não vou permanecer firme um momento. Que nenhum leitor pense que devido à minha dedicação eu não me possa inchar, me orgulhar, ou que eu não possa descrer de Deus. Era a tentação que ele tinha. Que coisa forte. Um estimado evangelista falou acerca de George Miller. Ele disse que quando veio pela primeira vez à América, fazia 31 anos, e o comandante do navio era devoto, que ele jamais tinha conhecido. E quando nos aproximavam da terra, ele disse: Senhor Ingles, a última vez que passei aqui há 5 semanas, aconteceu uma coisa tão extraordinária, que foi a causa da transformação da vida dele como crente. Naquele tempo ele disse que era um crente comum. Havia a bordo um homem de Deus. Quem? George Miller, de Bristol. Ele dizia: eu tinha passado 22 horas sem me afastar da ponte de comando. Nem por um momento. Quando foi assustado por um homem chamado George Miller. Ele disse: pois não, o que houve? E ele disse: comandante, vim dizer que tenho que estar em Quebec no sábado à tarde. E o comandante lhe respondeu: isso é impossível. Pois bem, se o Senhor não puder me levar, Deus vai achar outros meios de transporte. Durante 57 anos, George Miller disse, nunca deixei de estar no lugar a hora em que estava comprometido. E o comandante disse: eu teria muito prazer em ajudá-lo, mas o que é que eu posso fazer? Não há meios. E ele dizia: vamos aqui dentro orar, sugeriu Miller.
E ele disse que olhou para Miller, o comandante, disse: de qual casa de doido saiu esse homem? Nunca ouvi falar. Alguém falou comigo deste modo. Olha só, George Miller, como está a neblina. Não, respondeu ele, os meus olhos não estão na neblina, mas no Deus vivo, que governa todas as circunstâncias da minha vida. O Sr. Miller caiu de joelhos, dentro daquele barco, dentro daquele navio, e orou da forma mais simples possível. Parecia uma oração de uma criança de 8, de 9 anos, dizia o comandante. Quando George Miller orou e disse: ó Senhor, se for da tua vontade, retira esta neblina. Dentro de 5 minutos, sabes como eu me comprometi em estar em Quebec no sábado. Eu creio que isto é a tua vontade. Quando findou, o comandante disse que queria orar também, mas o Sr. Miller pôs a mão nos ombros do comandante e disse: comandante, primeiro, o Senhor não crê que Deus faça isso. Em segundo lugar, eu creio que Ele já fez. Não há mais necessidade de o Senhor orar. Conheço, comandante, o meu Senhor há 57 anos. E não há um dia que eu não tenha tido uma audiência com Ele. E quando aquele comandante se levantou, a neblina tinha desaparecido. E no sábado à tarde, George Miller estava em Quebec para pregar a palavra de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Em 1898, 93 anos, na última noite antes de partir para estar com Cristo, sem mostrar um sinal de fraqueza, de força física, foi chamado, na expressão usada por um amigo pessoal, o querido ancião Miller desapareceu de nosso meio para o lar. Quando o mestre abriu a porta e o chamou, os jornais das cidades publicaram por meio século da sua morte, a seguinte notícia: o orfanato de George Miller, em Bristol, permanece como uma das maravilhas do mundo. Desde a sua fundação em 1836, a cifra que Deus tem concedido unicamente em resposta às orações sobe a mais de 200 milhões de dólares. E o número de órfãos cresce para 20 mil pessoas. Apesar dos vidros de cerca de 400 janelas terem sido partidos por bombas durante a Segunda Guerra, nenhuma criança, nenhum auxiliar foi ferido. Que história surpreendente! Que Deus levante homens de fé como George Miller. Amém.